Fala, alunos do terceiro ano, tranquilo? Lá, história, aula 9A, ou seja, frente A. Beleza, gente, ó. Continuamos aqui agora em Roma, tá? A gente viu na aula 8 da apostila anterior toda a parte da monarquia e o início da república. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Agora vocês vão ter que fazer uma relação dessas aulas aí, porque na parte da aula 8 está todo o processo que a gente chama lá de conquista dos plebeus. E essas conquistas dos plebeus, elas vão se dar paralelo aqui com esse processo todo aqui de expansão territorial, tranquilo? Então vamos lá. Na ideia da república aqui, então não esqueçam, ó, a república foi dada lá pelo golpe dos patrícios. E logicamente, gente, que o processo de expansão territorial vai começar na própria Itália. Então eles vão controlar o centro, simplesmente o norte e principalmente, que se for para dar um destaque aqui, ó, a conquista do sul, ou seja, do período da Magna Grécia aqui, onde os gregos foram lá e formaram a colônia. Então eles vão lá e controlam isso aí, beleza? Então isso aqui já vai ser um processo que vai lá transitar do que a gente chama da monarquia para a república, beleza? Então o que acontece? O quente mesmo que a gente chama de expansão territorial da república, aí não tem nem o que dizer, gente. É isso aqui, ó, as guerras púnicas. Então vamos lá. Guerras púnicas. Primeiro, pensem na palavrinha. Púnico vem do quê? De Punos, que eram os fenícios, controlavam o mar Mediterrâneo. Então, aquela ideia da galera, todo aquele processo ligado ao quê? A tecido, a joias, a navios e tudo mais. E a maior colônia fenícia, justamente é o quê? É Cartago, no norte da África. Então, tecnicamente, essa cidade aqui também, de uma tendência bastante espartana, ligada à militarização, mas também ao comércio, beleza? Então, para Roma se tornar a grande cidade, ela vai ter que destruir o quê? Cartago. E, gente, quando a gente pega assim, guerras púnicas, já dá a ideia do quê? Foi mais de uma, tá? E, gente, não pense em guerra na antiguidade como essas guerras modernas aí, do século XX, século XXI, tá? Isso aqui, gente, é uma guerra de 100 anos, cara, mais de 100 anos, inclusive, beleza? Então, vocês vão ter aquela ideia assim, nossa, foram lá, deram umas porradinhas nos outros e pronto. Não, aqui que foi guerra violenta mesmo, 100 anos de guerra, mais de 100 anos. Aí, o que acontece, gente? Tecnicamente, a gente tem aquela ideia assim, ó, o grande general Aníbal de Cartago. É, realmente, aquele dos elefantes, aquela papagaiada toda lá. Bonita a história. Só que é o seguinte, gente, o grande erro de Aníbal foi, ele chegou em Roma, só que ele não invadiu Roma. Então ele acabou o quê? Perdendo a batalha, certo? Aí o que acontece? A ideia dessa Segunda Guerra Púnica, aí, quando Aníbal perde, tá? Eles vão lá e simplesmente o quê? Já estabelecem uma ideia de força de Roma. E em Roma sempre vai ter a ideia do quê? De destruir totalmente Cartago. E essa seria o quê? A Terceira Guerra Púnica, beleza? Cai lá uma por uma, pô, pode cair em relação a texto, tá? Agora, pensem no conjunto todo das guerras púnicas, esses 100 e poucos anos de guerra aí, que vai ser o quê? Roma vencendo Cartago, tá? E se tornando senhora principalmente da ideia de comércio, beleza? Então, deixa eu até fazer um triângulo aqui, um retângulo aqui no comércio. E, logicamente, o quê? Senhora do mar Mediterrâneo. Aí, tentem lembrar um outro lance que eu já falo para vocês sempre. Ó, quem controla o mar vai controlar o quê? O comércio. Então, é uma ideia, cara, que basicamente vai até aí as portas do século XX. Beleza? Então, o que acontece? Roma se torna o quê? A grande cidade, que agora vai se tornar o quê? Um grande império também. Não pense em império como governo, império como cidade poderosa. Beleza? E daí? Tudo tem o lado positivo e o lado negativo, né? Aquela ideia da pilha. E daí é o seguinte, gente, consequências positivas da expansão e, logicamente, o que? Nós vamos ter as consequências negativas também da própria expansão. Então, deixa eu colocar aqui, positivas e negativas. Observem bem, gente, eu coloquei assim para ficar mais didático, ó. Consequência positiva, maior número de escravos. E, pô, coloquei também como consequência negativa, maior número de escravos. Daí você pode pensar, pô, tá maluco? Não! O esquema é o seguinte, gente. Com a grande quantidade de escravos, vai ter o quê? Muito mais mão de obra para a agricultura. Aí o que acontece? Pô, distribuição de terras, cada vez mais patrícios com terras, cada vez mais lá cavaleiros com terras, ou seja, vai ter uma ampla distribuição de terra, tanto ali na região da Itália, como, logicamente, o quê? Nas futuras províncias. Beleza? E, logicamente, o quê? A agricultura passa a ser a base. Deixa eu fazer aqui, ó. Base. A base econômica, o quê? Justamente do processo todo romano.
Aí vocês já vão ver, ó, no processo que vai ser lá no século 3, 4 e 5 depois de Cristo, o processo agrícola vai levar o quê? O fim do Império Romano mesmo, tá? E daí, gente, outra ideia positiva aqui, ó, impostos. Por causa do processo de expansão. Então, olha só, Roma, a partir aqui das guerras púnicas, vai conquistar o Oriente, o Ocidente, todos aqueles impérios que tinham lá, Império Macedônico, toda aquela parte ali que seria hoje a Espanha, tudo vai ser domínio o quê? Romano, beleza? E logicamente que se está dominando, vai cobrar também o quê? Impostos. Vai cobrar impostos para passar mercadorias no mar Mediterrâneo. Ou seja, os impostos não é a base econômica, mas é uma atividade também muito lucrativa o quê? Para os romanos, beleza? Então, tecnicamente, o que acontece aqui, ó? Dois lados positivos desse processo aí. Tem mais? Tem, mas aqui não vou nem citar eles, beleza? Porém, como eu tinha dito aqui, ó, o maior número de escravos vai causar também o quê? Um problema sério, tá? Como a gente viu lá desde o processo da monarquia. Então, o que acontecia? Na fase monárquica, os escravos eram minoria. A quantidade de trabalhadores eram os plebeus ainda, beleza? Agora não. Chega escravo cada vez mais escravos. Tanto que o modo de produção é escravista, beleza? Aí o que acontece? Com esse grande número de escravos que está surgindo, vai dar um problema. Desemprego, gente. Então, olha aqui, ó. O desemprego vai ser principalmente aqui, ó, dos plebeus. Não os plebeus comerciantes, não o plebeu rico, mas o plebeu que era trabalhador braçal. O que esse cara agora vai fazer o quê? Na cidade? Nada. Ou seja, simplesmente nada vai significar o quê? A proliferação da miséria e, logicamente, o quê? Da fome. Então, observem bem. Fome, ligada a desemprego, miséria. E, gente, aquilo que eu sempre falo, ó. Nessa época aqui, não tem Campeonato Brasileiro, não tem novela, não tem Big Brother. Os caras vão o quê? Começar a se revoltar. Tanto que você vai ver que está citado na próxima lá, a grande revolta do quê? Dos escravos, né? Que é a revolta de Espartaco. Gente, beleza, é legal romancear ela. A revolta de Espartaco, uma revolta de escravos. Mas não foi somente de escravos. Ela foi o quê? Também uma revolta de plebeus empobrecidos, tá? Então, observem bem, cara, que todo o problema vai ter um lado positivo e um lado negativo pelo mesmo fator, beleza? E daí o que acontece? Esse processo das revoltas e a crise toda vai se chamar crise da República. Ou seja, por volta do século I a.C., a República Romana entra numa baita crise, beleza? Aí o que acontece, gente? Eu costumo dividir República, crise da República. Tanto que, ó, abri até uma flecha maior aqui, tá? Tá dentro da República ainda? Tá dentro da República. Mas agora vamos falar especificamente do quê? Da crise dessa República aí, beleza? Aí o que acontece, gente? Simplesmente para facilitar mais ainda, pensem, ó, o processo é ligado ao quê? A uma crise no campo, porque os caras vão ficar desempregados, a mão de obra agrícola agora é escrava, tá? E, logicamente, muito desses plebeus também vão o quê? Perder o emprego na cidade. Ou seja, vai ser um baita problema duplo no campo e na cidade. Então, sempre peguem a ideia, ó, século I a.C., crise no campo, crise na cidade. Crise no campo, crise na cidade, tá? Agora, para tentar resolver o problema da crise, ó, aqui, ó, eles vão vir com as famosas reformas sociais. Então, vamos lá, gente, ó. Aqui não tem nenhuma ideia do que de plano econômico, de ministro da Fazenda, de ministro do Planejamento, seja lá o nome que eles deem. Pensem nesses dois cabras aqui, ó. Os irmãos Graco, ou seja, o Tibério e o Caio, tá? Tecnicamente é assim, gente. Pô, eles são tribunos da plebe. Não quer dizer que são plebeus, mas são tribunos que simplesmente são responsáveis aqui por questões da plebe. O Tibério vai vir com a famosa lei agrária. Então, é o seguinte, gente, é bem simples o processo aqui, ó. A ideia do Tibério é pegar as terras devolutas. O que é uma terra devoluta? Eram terras que pertenciam ao Estado, que foram tomadas, seja lá por qual motivo for, tá? E pegar essas terras e devolver aos plebeus. Pô, gente, bacana isso aqui. Imagina uma reforma agrária em Roma. Só que isso aqui poderia ir contra os interesses do quê? Da classe patrística. Então, o que acontece? A lei, tecnicamente, o quê? Ela não vai passar, porque isso aqui poderia inferir os interesses da elite dominante de Roma, beleza? Aí, o que acontece?
Ele simplesmente o quê? Pereceu, morreu, puf, já era. 10 anos mais ou menos depois, o Caio, que é o irmão dele, tenta reativar a lei agrária, também sem sucesso. Beleza. Aí, como ele não é burro nem nada, ele vai o quê? Impor esta lei aqui, gente. A lei frumentária. Beleza. Pô, você pergunta, pô, Caio, isso aqui? Pô, gente, para cair de trocentas mil maneiras, tá? Fazendo relação com questões agrárias, questões sobre reforma agrária e tudo mais. Agora, gente, a lei frumentária ela é muito simples. Isso aqui, vocês vão ver na apostila, olha assim, ó, distribuição de alimentos. Cara, distribuição de alimentos é simplificar muito ela, mas é muito, muito mesmo. A ideia, vocês têm que pensar assim, ó, a lei frumentária, ela tem uma relação com isso aqui, ó, distribuição de trigo. Então a ideia é assim, ó, distribuição de trigo grátis ou a um preço bem baixo para os plebeus de Roma. Olha que lindo isso. Então a ideia é mais ou menos assim, ó. Quem pode pagar 5, paga 5. Quem pode pagar 2, paga 2. Quem pode pagar 1, paga 1. Quem não pode pagar nada, leva de graça. Então observem bem, gente. A lei frumentária é assim. Quem pode pagar, paga. Quem pode pagar pouco, paga pouco. Quem não pode pagar, leva de graça. Agora imagine assim, ó. Que nome a gente podia pegar hoje para fazer uma relação com isso aí, gente? Todo esse processo de distribuição de bolsas, tá? Bolsa Família, bolsa alguma coisa, tá? Então o que acontece? O problema de distribuição de bolsa, ou aqui no caso de distribuição de trigo nessa época aqui, ó, não vai resolver o problema maior que é o quê? O desemprego, tá? Então, tecnicamente, essas leis aqui, ó, elas só vão o quê? Amenizar o processo todo. Ou seja, é uma reforma social? É, não dá para dizer isso aí, mas não vai resolver o problema do quê? Do desemprego. Ou seja, a crise continua. Tanto que, na sequência, a gente vê isso aqui, gente. A ocorrência em Roma de uma guerra civil. Então, o que acontece? Vamos ter o Mário. Bom, gente, o Mário é um cônsul popular, beleza? Ou seja, defensor dos direitos da plebe. Ele vai entrar no embate, ó, por isso que é guerra civil, com o Sila. O Sila é o quê? Um representante do Senado, ou seja, dos patrícios, aquela coisa poderosa, das terras e tudo mais. Aí o que acontece? O Sila vence essa guerra civil aqui, entre os correligionários, e vai se tornar o quê? Ditador. Aí sim, ó, a gente tem que puxar a aula anterior lá, que é a aula 8. O ditador em Roma entra em casos o quê? De crise. Então a ideia dele era ficar o quê? 6 meses no poder. Só que, gente, ele vai o quê? Ficando. Agora pense assim, gente. O problema do ditador é que também ele não vai resolver o problema maior, que é o problema do desemprego. Ou seja, gerou guerra dentro de Roma e, logicamente, o quê? Não vai resolver esse problema aí. Beleza? Estamos no século I ainda. Aí o que acontece? Eles vão considerar que o problema de Roma é a grande extensão territorial. Aí é que é um negócio, gente. Vai entrar aqui a ideia de triunvirato. Três grandes generais. São 2 triunviratos que vão ter. O primeiro vai ser o Júlio César, tá? O Pompeu e o Crasso. Aí o que acontece? O César tinha o quê? O grande ideal da volta da monarquia. E tecnicamente o quê? Ele vai derrotar os seus adversários e vai estabelecer um governo. Ou seja, um governo com reformas. Muitas reformas. Distribuição de alimentos, tá? Criação de frentes de trabalho, ou seja, tudo para tentar resolver o problema do quê? Do desemprego. Estava indo legal. Porém, o problema é, nessas reformas sociais de César, ele vai vir com isso aqui, ó. Distribuição de terras. Pô, não é bem a lei agrária aqui do Tibério, mas é o quê? Distribuição de terras aos seus soldados, principalmente. Aí, o que acontece, gente? Mexeu com terra de novo? O que acontece com César? O grande Júlio César vai morrer. Ou seja, daí aquela ideia. Brutus, senador, traz César e, logicamente, o quê? Vai levar facada até no cabelo. Ou seja, puf, já era, morreu. Tranquilo. Mas a ideia de triunvirato continua. Vem o segundo triunvirato. Vocês vão ver, ó. Vai ser o Otávio, herdeiro de César, tá? Vai ser o Marco Antônio, que era uma espécie de lugartenente do César. E vai ser também o quê? O general Lépio. Ou seja, eles vão dividir novamente as terras. Agora, gente, de novo, choque de poder entre os 3. Tecnicamente, o que vai acontecer?
Otávio vai se indispor com Marco Antônio, porque Marco Antônio teria o quê? Se aliado a Cleópatra do Egito. Putz, isso foi uma afronta. Tá aí, tecnicamente, o que o Otávio vai fazer? Já que é assim, eu vou lá e vou o quê? Conquistar o Egito. Então, o problema é o seguinte, gente. Até a ideia de Júlio César aqui, quando ele estava com a Cleópatra, o Egito era um protetorado, ou seja, não pagava imposto, tinha lá suas liberdades. A partir da conquista por Otávio aqui, o que vai acontecer? O Egito passa a ser província. Agora você tem que imaginar assim, gente. Por que também conquistar o Egito? Gente, o Egito ainda é, bem ou mal, o celeiro do mundo antigo. Ou seja, onde vai ter bastante alimentos. Então, conquistou o Egito. Vai ter alimentos e, logicamente, vai ter o quê? Muitas riquezas. Então, ele vai matar 2 coelhos com uma paulada só. Bem, gente, só para vocês terem ideia, a importância que teve esse processo da conquista do Egito aqui, que o Senado agora vai ter que ficar um pouco pianinho, ou seja, vai ter que pegar leve com o general Otávio, tá? Tanto que eu coloquei a ideia de submissão. Para dar uma melhorada nessa palavra, eu vou fazer assim, ó, submissão. Porque senão vocês vão pensar que o Senado virou um cocô. Não virou um cocô, não virou um universo de cocô aqui não, uma galáxia de cocô, não. Ele simplesmente agora vai ter que ficar o quê? Quietinho por um bom tempo. Tanto que vocês vão ver, ó, na parte do Império volta com tudo, beleza? Tanto que o Senado vai conceder vários títulos. Título de Imperator, tá? Vai ter o título de Augusto, que é uma divinização, ou seja, diversos príncipes. São todos títulos que o Otávio vai simplesmente receber também do Senado. Por isso que a gente considera o quê? O Otávio, o cabra que vai abrir a fase imperial de Roma. Beleza. Tudo isso são fatos, gente. Mas agora, assim, ó, o que vocês têm que perceber é isso aqui, ó. Gente, todo esse século I a.C., vocês têm que perceber assim, ó, a ascensão dos generais, tá? Os generais estão o quê? Uma subida. Mas aquele processo lento que eu sempre falo para vocês. E logicamente que se um está subindo, o outro tem que o quê? Descer. E, gente, declínio, pode ver a palavra aqui, ó, declínio do Senado. Não vai acabar, não vai virar um monte de cocô, não. É declínio. Então, o que acontece? Esse processo aqui, ó, é o que a gente tem que tirar principalmente o quê? Desse lance todo da República e da crise da República, tá? Então, gente, finalizando, ó, a partir daqui agora vai começar o quê? Daí é a aula 10, vai ser todo o processo ligado ao Império Romano, que começa aqui com Otávio. Beleza, gente? Então, até daqui a pouco com a aula 10 aí para vocês. Um abraço!